Hoje, em muitas unidades humanas, se você ousar questionar a figura de Karl Marx, É o contrário. você vai ser execrado quase como Galileu Galilei foi na época do Santo Ofício. Cara. Ouse, numa faculdade de sociologia de muitas instituições públicas, falar que você discorda de Karl Marx. Você entendeu? Você tá perdido ou Gramsci. Ou fale contra Gramsci. O pessoal vai te execrar. Então, você vê que a universidade, o Anísio Teixeira já dizia que a universidade deveria ser o lugar onde as ideias contrárias deveriam encontrar e viver em harmonia. É. Foi por isso que ela surgiu. E Anísio Teixeira, na sua empolgação, falava que nada poderia substituir A palavra universidade já é uma coisa. Universidade. universidade. Aliás, a universidade surgiu até por isso, porque, na verdade, existem duas versões aqui da origem da universidade. Alguns pensam que a universidade começou com a Igreja Católica, quando ela funda as universitas, principalmente a Universitas de Bolonha, de Paris, de Roma. Mas naquela época, a Universitas era um lugar onde, ainda no predomínio da Idade Média, você só podia estudar se tivesse a bênção da igreja, tá certo? Então até os professores, para dar aula ali, ele tinha que ser alguém fiel aos dogmas da igreja. Existe um filme antigo, Vilela, eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa vai lembrar, porque ele já deve ter uns 20 anos ou mais, Em Nome de Deus. Sim, sim. Que é uma história verdadeira, contando a história de Abelardo e Louise. Eu visitei em Père Lachaise, lá na França, em Paris, no cemitério de Père Lachaise, o túmulo deles, que é uma história real, embora ela aconteceu na Itália, mas a história é real e terminou na França. Ele era professor de filosofia. Ele não era padre, não era sacerdote, mas mesmo sendo professor de filosofia, ele tinha que fazer votos de castidade com a igreja. Tá. E quando ele vai se tornar tutor da Louise, ele se apaixona por ela, pede para casar com ela. O tio dele, em ligação com o bispo da cidade, manda castrá-lo, Caramba! para ele não ficar com a menina. Aí ele se torna padre, castrado, e ela se torna freira. E eles constroem monastérios de clausura, um perto do outro. E ficavam trocando cartas de amor a vida toda, Nossa, até morrer. que desespero. Você nunca mais se vê. É bonito, é triste, triste, mas é bonita. bonito, né? E você lê as cartas deles ali, ele pra ela pra ele, né? Falando assim, que sentimento é esse? Bom, mas essa história ilustra o que eu quero dizer. Naquela época, ele era professor, mas ele não podia se dar ao luxo de casar só porque ele era um professor formado por uma universitas. Todo mundo que estudava lá tinha que ter, em primeiro lugar, o título de teologia. Por isso que quase todos os que formavam nas universidades eram primeiro teólogo para depois ser outra coisa. Tá. Com o tempo, na época de Tomás de Aquino, Carlos Magno, que a igreja começa a valorizar a filosofia aristotélica, eles começam a falar, então tá bom, a filosofia, que era ancila teológica, como se diz em latim, a serva da teologia, agora ela é a mãe da ciência. Então quando você estuda lá, você tem que ser, em primeiro lugar, filósofo. É por isso que a gente, quando faz doutorado, na América, eles chamam de PhD, doutorado em filosofia, mas o cara é físico. Mas ele é um PhD, doutor em filosofia. Ele é médico, né? Ele é pastor, mas ele fez um PhD, doutorado em filosofia. Nunca estudou filosofia. Filosofia virou nome genérico. Entendi. Então você não tinha como escapar da filosofia eclesiástica, tomista, aristotélica, Santo Tomás de Aquino, e da teologia. Você não podia nem falar assim, não, então tá bom, então eu desisto de ser professor, eu vou casar com a menina que eu tô... Não. Não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Hoje, a academia, eu sei que muita gente está assistindo, está se revirando, porque não está aceitando o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Está chegando uma época em que os alunos universitários têm que aprender a questionar a própria universidade. Porque esse é o papel da universidade. Fazer o aluno ser mais do que simplesmente o refletor do pensamento alheio. Reproduzir o pensamento alheio. E hoje nós estamos produzindo acadêmicos em série. Você vê as pesquisas, as teses, os artigos científicos, é material em série. Você está entendendo? Especialmente na área de humanas, que é a área que eu sou. Não estou falando de todas. E se você, hoje, fala assim, peraí, mas eu discordo dessa visão aí do professor. Acabou. Não tem mais vez para você. Se você não compra as pautas sociais com o discurso que é dito hoje dentro
você está execrado pelos professores, pelo diretório estudantil, você está entendendo? E quem vai fazer mestrado e doutorado sofre muito. Então nós estamos, de certa forma, sem nenhum anacronismo, eu diria, revivendo a época medieval, só que na época das luzes. Exatamente. E qual é a solução para isso? Good question. Exatamente, porque Good question. a gente está formando mais gente que vai repetir essa mesma coisa. É um ciclo que precisa ser quebrado Olha, uma hora, né? Para responder qual a solução para isso, e vai ter que ser quebrado, eu vou dizer duas coisas para você. Em primeiro lugar, para provar que isso aqui não é sandice da minha cabeça, coisinha que eu estou achando, eu tenho em casa até um livro que foi publicado, ele agora já está um pouco antigo, ele já está com uns 15 anos, que ele fez uma análise de várias universidades no Brasil, públicas e privadas, estatística, tudo tabulado, e ele copiou um tipo de análise que também foi feita nos Estados Unidos em universidades sérias, como Yale, Harvard, Princeton e outras mais, Berkeley, na Califórnia. E essas pesquisas mostraram que o índice de pensamento próprio e positivo e pessoal, melhor dizendo, pensamento pessoal de alunos universitários é baixíssimo. Então. A falta Formular ideias próprias, pensamentos baixíssimo, próprios. baixíssimo. A incapacidade de alunos de grandes universidades do Brasil e do exterior de produzir um texto com ideias próprias é baixíssima. Alunos, nota A, que quando você pergunta para ele questões conteudistas, ele sabe tudo. gabarita. Ele repete com precisão tudo que o professor falou, o mantra todinho. Mas quando você tira o conceito colocado, inculcado em sala de aula e fala assim, agora se vira sozinho, ele não sabe se expressar. Dificuldade de se expressar por escrito. Por que a gente até brincou que livro é cultura inútil? Porque agora mesmo muitos alunos com diploma não querem mais ler um livro dessa grossura. Eles querem assistir um videozinho de 3 minutos que dá um resumão para ele ali. Exatamente. Você tá entendendo? Ou então ler uma resenha lá e boa. Tem filme sobre isso? Tem filme, clássicos. Os jovens não querem mais ler os clássicos. O pessoal cita Voltaire, mas nunca leram Voltaire. Cita Aristóteles, mas nunca leram a Ética Nicômaco. Pega só trechos e só trechos. A não ser que o professor exija na matéria dele. Olha, eu quero aqui que vocês leiam... eu estou dando uma matéria para vocês, por exemplo, aqui de Nietzsche, e eu gostaria que vocês lessem o Anticristo de Nietzsche, de capa a capa, beleza. Mas fora esses dados, a maior parte dos alunos nunca leram os autores clássicos que eles estão citando. Então, isso está faltando, isso está, assim, verificado de maneira estatística, não é achismo meu. Muito preocupante. Agora você pergunta o que fazer. Bom, Thomas Kuhn falava sobre as revoluções científicas, né, que as coisas acontecem quando um boom acontece. A revolução. Eu acredito, eu não quero ser ingênuo em relação ao estado que estamos vivendo do Covid. Mas o Covid revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Você tá entendendo? A gente foi obrigado a se adaptar. Adaptaram um monte de coisa. E sempre após uma crise, alguma coisa acontece. Apesar de eu não ser, como falei, ingênuo, a ponto de acreditar naqueles mantras, agora o pessoal ficou mais solidário, o pessoal ficou mais otimista, mais legal, mais da hora. Não, pelo contrário. Agora que as crises afloraram mais ainda. Agora que tem um monte de marido matando mulher, mulher matando marido, professora desesperada pedindo a escola para levar os meninos de volta. Mas apesar disso... Casamento terminando, gente não aguentando mais conviver. Essas crises também produzem heróis. Eu vou contar uma coisinha para você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. A sociedade que o corrompe. E nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? O sujeito está lá, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e abacate, bebeu aquilo como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado. Não deu condições. Não deu condições, ele foi estuprado na infância e tudo mais. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje, o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é
vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. É. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel. Só que o camarada... Como quase ganhou. Quase ganhou. É. Só que o camarada era um demônio. Porra! Pô, 6 milhões de judeus nas costas dele. Não tem uma figura mais próxima do demônio do que Hitler. Mas só que ele não deu um tiro. É. A gente fala muito do Hitler, mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou diretamente ninguém. É o poder da palavra, das ideias. Das ideias, numa Alemanha que é o berço da cultura. Não eram burros, eram pessoas cultas. Pelo contrário, até hoje. Um dos meus doutorados é em teologia. Então... E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão que não se traduzem na filosofia e na teologia. Que é impossível, né? Não, a Alemanha... Quer dizer uma coisa e aquilo... E é só aquilo em alemão. Você Zeitgeist. Zeitgeist, o espírito do tempo. E né? mesmo assim não é o significado mesmo. Não é. Schadenfreude, que é uma alegria na desgraça. Então tem muita coisa. Eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. Olha, isso eu não fui nem para a área das... Falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso... Foi levada por um cara... Foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre. Você entendeu? Medíocre, como pintor. Exatamente. Fracassado. Frustrado, né? Baixinho. Ruim de cama, porque até com as mulheres ele tinha problema. Ele contraiu sífilis na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele conseguiu convencer um país arranjado intelectual. Você tá entendendo? Uma loucura absurda. Loucura. Então se consertar o Estado resolvesse o problema, não teria o nazismo com 6 milhões de mortos.